Deus abençoe a todos, graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje, do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse 3. Em Apocalipse 2, nos versículos 12 em diante, 12 até o 29, 12 e 29. Vamos ver a leitura deste texto aqui. Quem quiser acompanhar nas suas próprias Bíblias ou nos seus celulares, fique à vontade. Apocalipse 2, de 12 até 29. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina,
e que não conhecem, não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós cremos que essa palavra é viva, verdadeira, é palavra do Senhor, inspirada. Nós cremos que o Senhor mesmo é aquele que deu essa palavra ao teu servo João, e nós sabemos que ela cumpre o papel de exortar as igrejas e de chamar a atenção para aquilo que o Senhor tem visto de erro nas igrejas. Mas também tem aquela palavra de ânimo e exortação que o Senhor faz para com aqueles que estão agindo de maneira correta. Nós queremos aprender mais como levar uma vida reta diante do Senhor e queremos ser igrejas que realmente glorificam o teu nome. Abençoa-nos para que sejamos fiéis ao Senhor. Abençoa a nossa compreensão dessa palavra e ajuda-nos a sermos fiéis no entendimento e na transmissão dessa palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos estudando o livro de Apocalipse e vimos já que esse livro, na verdade, é uma carta enviada a 7 igrejas, das mais de 230 igrejas que havia na Ásia Menor. Essas 7 foram escolhidas, não aleatoriamente, porque Deus não faz nada aleatoriamente. Ele faz tudo planejadamente, pensadamente, com objetivos claros e definidos. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, né? Ele faz as coisas ordenadamente. Isso, Jesus Cristo também que é aquele que recebeu essa revelação de Deus e transmitiu ao apóstolo João, e Jesus Cristo também tem a mesma disposição e a mesma direção. Então, nós sabemos que estas cartas foram designadas para essas igrejas, porque essas igrejas, além de serem igrejas reais, existentes no tempo e no espaço, numa determinada localidade, com crentes que são pessoas não fictícias, mas pessoas reais também, nós sabemos que essas igrejas existiram verdadeiramente, tinham esses problemas que foram focalizados aqui, elas, na verdade, representam também outras igrejas, dentre as 230 da Ásia Menor, representam outras igrejas que tivessem as mesmas características destas igrejas. E eram representativas também de períodos da igreja, períodos da história da igreja, que tivessem as características dessas igrejas. Então, nós sabemos que a história da igreja há períodos distintos, né? Períodos que podemos identificar com a história particular de cada uma dessas igrejas. E nós vimos, então,
a carta de Éfeso, né? A carta que foi enviada à igreja de Éfeso, né? A chamamento da, da igreja de Éfeso. Vimos que essa igreja de Éfeso era uma igreja muito forte, uma igreja que praticamente formou todas as outras igrejas da Ásia Menor, né? A partir da igreja de Éfeso, nós sabemos que Paulo pregou em toda a Ásia, a ponto dele mesmo dizer que todo mundo tinha ouvido o Evangelho. Então, essas igrejas eram igrejas que foram derivadas do trabalho feito nessa igreja estratégica e nesta igreja operosa que era a igreja de Éfeso. Porém, né, o, o Senhor tinha contra ela que ela havia deixado o seu primeiro amor. Nós vimos, estudamos essa questão, falando claramente que o primeiro amor não é que ela tivesse deixado de ser cristã, mas não estava servindo a Deus, ela estava servindo a organização, estava praticamente fazendo as coisas por fazer, né? Cuidando mais da organização, sem uma vida de comunhão íntima com Deus, verdadeiramente. O que pode acontecer conosco e acontece, né? Às vezes nós nos envolvemos tanto com a organização, com o andamento da organização, aquilo que tem que ser feito, que não pode deixar de ser feito, e que muitas vezes é feito só por fazer, só por cumprir um programa, sem que, na verdade, estejamos fazendo a vontade perfeita de Deus, né? Então, nós sabemos que essa situação era a situação da igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, eu estou só fazendo um resumo rápido daquele que vimos na semana passada. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. A igreja de Éfeso era uma igreja opulenta, uma igreja rica, igreja de gente da sociedade, né? De gente de alto poder econômico. A igreja de Esmirna, apesar da cidade ser rica, a igreja era de pobres. Era uma igreja pobre, né? A igreja realmente não tinha recursos financeiros, né? O texto diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Pobreza, verdadeiramente essa igreja tinha problemas de ordem financeira, mas era uma igreja fidelíssima, fiel ao extremo, né? A ponto de morrer, de dar a vida. Inclusive, quem o, o, os o bispo ali de Esmirna, eu não lembro bem se era Policarpo, mas me parece que era Policarpo, morreu numa fogueira sem negar o Senhor Jesus Cristo. Foi sacrificado na fogueira, né? Foi colocado na fogueira e deram uma oportunidade para ele, já próximo de acender o fogo que ia queimá-lo, de negar a fé e eles tirariam ele da fogueira. Ele disse então que há 80 anos eu sirvo o Senhor Jesus, e ele nunca falhou comigo, eu não falharei com ele agora. Então, puseram fogo na fogueira, né? Puseram fogo na lenha, e ele morreu queimado, né? Foi sacrificado ali. Essa igreja recebeu elogios do Senhor Jesus, né? De uma igreja que tinha um galardão merecido, né? É, uma, uma, ela passou por uma prova grande, né? Uma perseguição intensíssima, é, por várias etapas de perseguição, e ela permaneceu fiel. Então, essa igreja
a igreja de Esmirna, que recebeu só elogios, né? Não havia nada contra ela, pelo contrário, só elogios pelo seu desempenho, pela sua vida cristã, a vida que eles levavam ali, apesar de ser uma igreja pobre, uma igreja fiel. Hoje nós vamos ver a igreja de Pérgamo e Tiatira, porque essas igrejas, talvez a gente possa ver até Sardes, mas nós vamos ver primeiro Pérgamo, né? Que era uma igreja na cidade de Pérgamo, que era uma cidade politicamente muito bem posicionada. Ela era a capital política da Ásia Menor. Os romanos tinham constituído a cidade de Pérgamo como a grande influenciadora política da Ásia Menor, e os romanos estavam ali, né? Era uma cidade grande e um antigo centro cultural, uma cidade que nesse aspecto da cultura, da cultura literária, ela rivalizava com Alexandria. Alexandria, todo mundo sabe, quem já estudou história geral, sabe disso, ou era para saber, né, pelo menos, porque em história geral a gente vê isso. Alexandria era extremamente culta, né? Era uma cidade que tinha uma biblioteca, a maior biblioteca antiga era a cidade de Alexandria, que possuía, e a cultura ali era extremamente valorizada. E em Pérgamo havia também uma valorização muito grande da cultura, e ela rivalizava até com Alexandria, apesar de não atingir o grau cultural de Alexandria, mas rivalizava, andava ali, né? Andava nos calcanhares de Alexandria, por sua, por sua posição cultural. Era a principal cidade da província da Ásia Menor, politicamente, e era local, mas era um local complicado, porque ali era o local do primeiro templo de culto aos Césares. Os Césares, imperadores romanos, né, que assumiram o governo do Império Romano, os Césares eram tidos como deuses. E ali em Pérgamo havia um templo dedicado ao culto ao imperador, homenageando o primeiro imperador homenageado ali foi o imperador César Augusto, que é aquele mesmo César Augusto que determinou algumas tomou algumas providências, né, no sentido de fazer recenseamentos e que levou até a Jesus, a José e Maria irem a Belém para fazer o recenseamento, e Jesus acabou nascendo em Belém da Judéia para cumprir aquilo que o profeta Miqueias tinha dito, né? Então, mais tarde foi edificado um templo ali em honra a esse César Augusto e aos Césares, de um modo geral. Também havia adoração ao deus Asclépio, o deus da cura, e um altar dedicado também a Júpiter. Júpiter era adorado como um deus, né? Chamado de o Salvador. O Salvador. Então, era uma cidade cheia de idolatria, e a principal idolatria era o culto ao imperador. Quem não cultuasse o imperador
tido como alguém que estava contra o imperador, né? Se levantando contra, numa insurreição contra o imperador. Então, essa cidade de Pérgamo, que ficava mais ou menos distante de Esmirna, aí, uns 70 quilômetros, era uma cidade que tinha, como nós já dissemos, um material cultural, uma biblioteca muito rica, e ela foi a cidade onde se originou o pergaminho. Nós já ouvimos falar de pergaminho, né? Antigamente, os escritos eram num tipo de material que o Egito exportava, chamado papiro. Papiro. Esse papiro era produzido no Egito e exportado para os países. Mas, em Pérgamo, dada a escassez desse material, que o Egito começou a proibir a exportação para algumas cidades. Então, Pérgamo estava no meio dessas cidades que receberam esta limitação. Então, eles começaram a fazer um outro tipo de pesquisa e criaram o pergaminho, que era de pele de animais, né? Passado por processos químicos que permitiam que essa pele recebesse depois, então, as impressões, as escritas. E por isso Pérgamo, né? Pergaminho, a palavra pergaminho é derivada de Pérgamo. Os pergaminhos ainda são colecionados, existem pergaminhos colecionados até hoje nos museus, né? Em Londres e na França. E muita coisa da Bíblia foi escrita em pergaminhos. Então, nós sabemos que isso tudo era relacionado a Pérgamo. Nós estamos falando isso para dar uma ideia de como essa cidade tinha sua importância e por que Deus escolheu esta cidade para que ela recebesse a carta. Ela também vai representar um período da história da igreja, que é o período em que há uma associação com o Império Romano, né? A igreja chamada a Igreja Imperial, porque Constantino se converteu e cristianizou o império, né? Decretou que todo mundo fosse cristão. Essa seria uma coisa muito boa, né? Se a gente pudesse cristianizar o mundo, né? Decretar que todo mundo fosse crente, isso seria muito bom. A gente ia fazer isso o mais rápido possível. Mas ninguém é crente por decreto, né? É crente porque Deus mandou seu Filho Jesus Cristo aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa cidade recebeu essa carta, né? E nós sabemos que o, o apóstolo João escreveu, recebeu essa carta recebeu essa incumbência, né, de escrever também a esta carta, a esta cidade. E ela era interessante que o texto diz aqui que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que seria o trono de Satanás, né? E aí ele se apresenta aqui, né? Jesus se apresenta aqui como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Por que que Jesus se apresenta aquele que tem
como aquele que tem espada afiada de dois gumes, e fala que Pérgamo é a cidade onde tem o trono de Satanás. E esse trono de Satanás é identificado como o trono da idolatria ao imperador, mas não somente a idolatria ao imperador, né? Parece que a cidade de Pérgamo tinha uma, uma sina, uma, uma queda por tantos, é, tantas situações de idolatria, né? É, nós vemos aqui que ela tinha o trono de Júpiter, o trono, o templo de Júpiter, o templo do imperador, o templo de Zeus, que eu não mencionei, mas eu tinha o templo de Zeus. Zeus é da mitologia grega, né? Todo mundo já sabe. E tinha ainda, além desses, o dono, adoravam ainda o deus da cura, né? O deus Asclépio, que era o deus da cura. Então, o trono de Satanás era ali, localizado ali, né? A igreja tinha uma posição estratégica naquela cidade que tinha cultos os mais variados, né? Cultos idólatras mais variados. E o texto diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Que coisa muito interessante. A igreja não vacilava, a igreja não transigia, a igreja não permitia que houvesse transigência, né? Gente que frequentasse os dois cultos, como nós vamos ver. Isso na igreja de, de Esmirna, como nós vemos na igreja de Esmirna. Na igreja não transigia, mas aqui, neste caso aqui na igreja de Pérgamo, a igreja transigia, né? Ela permitia que pessoas entrassem aqui carregadas com outras ideias e com outros cultos, né? Então, ela, uma parte da igreja conservava o nome do Senhor, conservava o nome, quer dizer, preservava o culto a Deus, né? Preservava o culto a Deus. E preservava o culto ao Senhor e não negava a fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas foi um pastor, né, um bispo daquela região, que foi líder da igreja ali, e ele sofreu martírio, né? Ele foi martirizado, foi morto por causa da sua fé, e ele foi uma testemunha fiel e que morreu lá naquela cidade de Pérgamo. Morreu por causa do evangelho. Então, essa parte é a parte que a igreja tinha de qualificação. Mas nós temos aí, a partir do versículo 14, que havia alguma coisa contra essa igreja. E é aquilo que nós estávamos dizendo, né? Havia contra essa igreja algumas coisas que eram as seguintes. Temos aí, disse Jesus, né? Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Aí há no versículo a explicação, né? Quem ainda já leu o Velho Testamento
especialmente Números, o livro de Números, pode lembrar-se da doutrina de Balaão. Ele era um profeta que foi comprado, né, foi pago, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus impediu. E todas as vezes que ele amaldiçoava o povo de Israel era abençoado. Então, ele armou uma cilada contra o povo de Israel, né? O que ele fez? Ele ensinou, juntamente com Balaque, que era rei dos Moabitas, e que era inimigo de Israel, apesar de ser parente, né? Porque os Moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então, ele ensinava o povo a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, que era extremamente ruim, pecaminoso, ofensivo ao Senhor, né? Coisas sacrificadas aos ídolos, e a praticar a prostituição, a se envolverem em prostituição. Então, isso era a doutrina de Balaão. E também ali havia já aqueles nicolaítas, né? Os nicolaítas estavam presentes na igreja de Pérgamo. O que eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram aqueles que defendiam a, 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 uma posição de uma hierarquia, né? Vamos dizer assim, uma hierarquia, né? Um clero, defendiam a existência de um clero e de uma hierarquia, sendo uma posição de menor para o maior, né? E com bispos regendo as igrejas e fazendo com que os nicolaítas faziam com que se arranjasse determinados caminhos, né, para que houvesse crescimento dentro da própria denominação, dentro da própria igreja, que era uma hierarquia. Então, é como se tivesse hoje, né? Bispo, bispos, cardeais, arcebispos, etc., né? Como nós temos no catolicismo, mas eles defendiam isso, né? Essa hierarquização dos líderes eclesiásticos da igreja. Então, é isso que não havia no início, porque desde o início não foi. Jesus nunca ensinou isso, né? E Paulo, Pedro, Tiago nunca se colocaram acima dos outros. Eles eram líderes constituídos por Jesus, apóstolos, mas não se consideravam superiores aos outros. Eles eram apóstolos designados por Jesus e tinham autoridade de Jesus, não é? Que Jesus concedia a eles, mas não ensinaram que na igreja devesse haver essas autoridades. Tanto é que a igreja de Éfeso foi pastoreada por um jovem chamado Timóteo, né? Todo mundo sabe que a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, que ficou lá um tempo, depois ela passou por alguns pastores, entre eles o jovem Timóteo, que pastoreou a igreja, e depois dele veio o apóstolo João, que ficou até o final da sua vida como pastor da igreja de Éfeso. Então, essa questão de hierarquização não havia no cristianismo primitivo. Portanto, diz o texto, né? Arrepende-te, e se você não se arrepender, né? A igreja,
venho sem demora a ti e contra essas pessoas, né, contra eles, os que estão cometendo esses erros, venho contra eles, né, contra a igreja toda, contra só esses que estavam cometendo erros, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Por isso que ele fala no início do versículo, eis que ele, no início do texto, ele diz assim, né? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada que sai da boca do Senhor é a palavra do Senhor, né? É a palavra de Deus. E essa palavra vai cortar, né? Vai censurar, vai condenar, finalmente, aqueles que não obedecerem, que não se arrependerem. Então, houve uma chance aqui para arrependimento dessas pessoas que estavam na igreja, mas estavam errando, né? Fazendo coisas erradas na igreja e estavam induzindo o povo a errar. E aí vem a mensagem, né, exortativa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só a igreja de Pérgamo, mas as igrejas. A mensagem é para todas as igrejas, né? Então, ao vencedor, isto é, aquela pessoa que seguir o evangelho genuíno, aquela pessoa que se não desviar, dar-lhe-ei do maná escondido. O que é maná escondido? Maná, todo mundo sabe, é aquele alimento que caía do céu no deserto para alimentar o povo e que caiu durante 40 anos ininterruptamente. Que coisa maravilhosa, né? Deus supriu as necessidades do povo durante 40 anos, sem falhar um único dia e caindo continuamente, sem interrupção. Então, isso está falando, Jesus, no capítulo 7, 6 ou 7 de João, se identifica como um maná verdadeiro, né? Eu sou o pão que desceu do céu, né? Eu sou um maná celestial, um maná verdadeiro. Então, o que está sendo dito aqui é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. É a garantia da presença sustentadora de Deus, do Senhor Jesus, na nossa vida, na vida daqueles que temem, né? Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Isso. O que seria essa pedrinha branca? Existem várias, várias ideias a respeito do que seria essa pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus também é aquele que tem um nome que só ele sabe, né? No próprio livro de Apocalipse aqui, nós vamos chegar até lá, se Jesus não voltar antes, que ele tem um nome que só ele que conhece, né? Só ele que conhece. Essa pedrinha branca com um novo nome aqui é o novo nome que os crentes, né, da igreja de Pérgamo, e por consequência todos os crentes, terão no céu, né? Terão na nova vida celestial. E parece que tem algumas interpretações que dizem que essa pedrinha branca era utilizada pelos juízes, pelos, pelos tribunais. E os tribunais tinham pessoas que participavam dos julgamentos, que eram os jurados. E eles tinham na execução dos júris, eles tinham duas pedrinhas. Cada jurado recebia uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. E quando a pessoa era
inocente, eles apresentavam a pedrinha branca, né? Então, se essa é a figura verdadeira, nós teríamos aqui sobre esta uma pedrinha branca, né? E sobre esta pedrinha escrito um nome novo, seria a garantia de que nós jamais seremos condenados, né? Que todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, conforme a palavra nos ensina, eles jamais seriam condenados, né? E esse nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nós teríamos aí também o nosso novo nome na eternidade. Então, essa é a mensagem à igreja de Pérgamo. Então nós temos na igreja de Pérgamo uma igreja que recebe elogios e que recebe repreensão, reprimenda. Então, e ela é convocada a fazer uma análise daquilo que está acontecendo e se arrepender, né? A igreja de Pérgamo, de Tiatira, né? Então, nós temos igrejas desse jeito, do jeito. Nós temos muitas igrejas hoje que estão na mesma condição de Pérgamo, né? Igrejas que precisam de retornar ao caminho, né? E que se desviaram. Éfeso esfriou, mas não desviou. Mas Pérgamo desviou, né? Então, ela se desviou do caminho. Então, ela precisa retornar ao caminho. Então, nós podemos pensar que esta essa igreja representa a fase imperial em que a igreja se associa ao Império Romano. Constantino, o imperador que se converteu, assume liderança da própria igreja, né? E isso realmente conduziu a igreja a se desviar completamente do caminho, a ponto de chegar no século XVI e nós termos a Reforma Protestante, que desejava retornar a igreja ao caminho, né? Não desejava criar uma outra igreja, né? Não era nunca desejo de ninguém dos reformadores fazer uma outra igreja, criar uma outra igreja. Mas, como não foi possível, dada as condições político-religiosas do clero, né? Especialmente do Papa da época, que estava, que estava na época presidindo a igreja, então não foi possível, e eles acabaram sendo excluídos, foram excomungados, né? E aí, então, tiveram que se reunir numa outra igreja e deu origem ao protestantismo. Bem, a mensagem é Tiatira. A Tiatira, nós vamos ver, é uma igreja que, numa cidade importante, a cidade da Ásia Menor, que era na fronteira entre as províncias da Lídia e da Mísia, e era uma fortaleza militar, um centro comercial muito grande também, né? E havia ali muita riqueza nesse centro comercial. E é interessante que a gente nota que a Bíblia tem duas mulheres que são naturais de Tiatira. A Jezabel, do Velho Testamento, mulher, esposa de Acabe, filha do rei de Tiro, né? Era de Tiatira. E a Lídia, a primeira convertida em solo europeu, né? Quando Paulo e Silas estiveram em Filipos, ela foi a primeira a se converter.
E então ela também era da cidade de Tiatira. E essas duas mulheres foram importantes, né? Lídia e Jezabel, importantes na história bíblica. Havia muitos consórcios comerciais nessa igreja, nessa cidade. Esses consórcios comerciais, porque a cidade era muito forte comercialmente, eles tinham consórcios. E as pessoas, para comprar ou vender, precisavam ser membros desse consórcio. Quem não fosse associado nesses consórcios não comprava ou vendia, né? Então, houve muitas, havia, para fazer negócios, havia muitas limitações se não houvesse essa participação nos consórcios, né? E muitos aceitavam até as pressões para transigir, né? Então, havia pressões dos dois lados, né? Tanto das pessoas que queriam entrar para os consórcios, como aqueles que já estavam lá e queriam negociar, e que alguém que quisesse fazer negócios ali tinha que se sujeitar a algumas regras, a algumas imposições, aquele famoso jeitinho, a famosa corrupção, isso já existia nesse período, né? Então, esta cidade tinha uma igreja, a igreja que é mencionada como igreja de Tiatira. E o texto diz, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, né? Estas coisas diz o Filho de Deus. E Jesus aqui é identificado como o próprio Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele é identificado como uma figura que está representada lá no primeiro capítulo. Se a gente ler o primeiro capítulo, a gente vai ver que todas as vezes que Jesus é identificado nas igrejas, nas 7 igrejas, ele é identificado com um aspecto daquela figura que é apresentada no capítulo 1. Então, é uma parte daquilo que foi apresentado no capítulo 1. Então, aspectos daquela identificação dele no capítulo 1 é manifestada em cada parte destas igrejas, né? Então, estas coisas diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, né? Jesus é apresentado assim lá no capítulo 1. Conheça as tuas obras. Jesus sempre começa assim as cartas, né? Todas as 4 cartas que nós já estudamos até agora, as 3 primeiras e essa de Tiatira que nós estamos vendo agora, todas elas começam com conheça as tuas obras, isto é, Jesus sabe exatamente todas as coisas que as igrejas estão fazendo, o que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, qual a motivação que elas têm em realizar as coisas. Mas estudar esse livro de Apocalipse seria uma coisa muito boa para as igrejas, estarem sempre lendo este livro, mas sempre, não uma vez de cada 20 anos, que eu nunca vi em igrejas estudarem com seriedade esse livro. Mas se estudássemos com seriedade, a gente teria que mudar obrigatoriamente, porque conheça as tuas obras, né? Então, dá aquele choque que a pessoa tem. Será possível que Deus está se agradando do que eu estou fazendo agora? Conheça as tuas obras. E olha o que ele diz. Conheça as tuas obras, que tem os olhos conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. A igreja tinha coisas boas. O teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras.
mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja operosa. Mas o que estava acontecendo? Era uma igreja transigente. O que significa isso? Uma igreja que ajeitava as coisas e que permitia que gente que não era convertido, gente que não era cristão no seu modo de comportar, permanecesse na igreja. Tenho, porém, contra ti o quê? Tolerares que esta mulher Jezabel, essa Jezabel aqui é um cognome dado a uma mulher que liderava alguma coisa ali naquela igreja. Vamos ver. Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, então, profetiza, ensinando na igreja. O que tem aqui? Paulo é muito claro, né, que a mulher não deve ensinar na igreja. Tem muita gente que vai falar, Paulo era machista e quem segue ele também é machista. Mas se a gente analisar exatamente o porquê dessas coisas, nós vamos ver que há uma razão teológica, não machista. Paulo é um defensor das mulheres. Quem estudou Efésios e estudou o capítulo 5 de Efésios, vê como Paulo é defensor das mulheres. Mas ele não pode permitir que se quebre aquele princípio de liderança. Deus é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Esse princípio que está lá em Coríntios 11 deve ser mantido. Por isso que ele fala que a mulher deve aprender e não deve ensinar. Então, isso aqui já quebra um princípio. A mulher que é Jezabel, que a si mesmo se declara, ninguém chamou ela de profetisa, foi ela mesma que se inventou que ela era profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduzir os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Era gente que trazia uma doutrina que agradava a gregos e troianos. Não, você não precisa mudar nada, não. Você é convertido, você vem para a igreja, você é convertido ao Senhor Jesus, mas você veio de um templo pagão, onde lá havia prostitutas cultuais, você pode continuar praticando aquilo que não tem importância nenhuma. Isso é o que aconteceu depois na Igreja Universal, não é? Na Igreja Cristã Católica, católica que significa universal, em consequência da cristianização dos povos. Os povos se tornaram cristãos de nome, mas continuaram com seu paganismo e trouxeram o paganismo para dentro da igreja. E isso custou o quê? A descaracterização e a paganização do cristianismo. Hoje o cristianismo, excetuando algumas denominações evangélicas, é cristianizado, falsamente cristianizado e paganizado. Não precisa nem ir mais longe do que isso, né? Então, conheça as tuas obras, né? E tenho contra ti isso: comestes, praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Comer coisas sacrificadas aos ídolos é participar dos cultos pagãos, né? E é trazer o culto pagão para dentro da igreja. Era isso que eles queriam. Uma religião que acomodasse tudo. Nós somos crentes, mas praticamos as outras coisas também. Então, nós estamos aí num ecumenismo ajeitado, legal. Isso é uma tendência hoje também. Uma tendência que existe hoje também.
Dei-lhe tempo, olha só que coisa. Dei-lhe tempo para que se arrependessem. Para que se arrependesse, a Jezabel. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. A Jezabel não é fácil, não. Ela quer manter o domínio dela, a posição dela, ela quer manter a influência dela, quer manter toda a sua empáfia, toda a sua manifestação de poder, né? Ela quer que tudo fique do jeito que ela gosta, né? Que ela ensina. Eis que eu a prostro de cama. A ação de Deus em relação a essa mulher. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. A linguagem é pesada, né? Com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Incitar aqui é estimular, né? É levar as pessoas a praticarem aquilo que não presta. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, haveria um juízo de Deus contra ela e contra os seus seguidores. Contra ela e contra os seus seguidores. Um juízo que poderia levar até a morte. É Deus que está falando aqui. Matarei os seus filhos, né? Digo, todavia, a vós outros, a quem não se foi seduzido pela Jezabel, quem não foi seduzido por ela, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei contra vós, sobre vós. Coisas profundas de Satanás. Havia até satanismo naquele ensino de Jezabel. Até satanismo. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Aquilo que vocês aprenderam com os apóstolos e que foi ministrado a vocês no decorrer do tempo, mantenham isso com firmeza, né? Até que eu venha. Até que eu venha. O que é até que eu venha? Até que eu venha é a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Ou a segunda vinda que se divide em arrebatamento da igreja e segunda vinda propriamente dita. Então, ao vencedor, isto é, aquele que passar sem ser corrompido pelo ensino de Jezabel, e hoje Jezabel é a maior parte da igreja, chamada cristã. Então, ao vencedor, a que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqueles que no juízo das nações. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é provavelmente uma referência ao próprio Jesus. Ao próprio Jesus. Então, dar a estrela da manhã significa dar plena companhia, plena comunhão, a presença constante, ininterrupta e imutável do Senhor Jesus, né? Aliás, é uma promessa do próprio Senhor Jesus que nós sempre estaríamos com Ele. Ele ia
preparar-nos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. E Paulo fala aos Tessalonicenses que quando ele voltar, nós seremos arrebatados para estar com ele para sempre. Nunca mais a igreja vai se separar de Jesus. Então, eu creio que isso está embutido aqui nesse versículo, né? Dar-lhes-ei também, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E há uma advertência, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas precisavam estar lendo isso aqui todo domingo, para todo mundo, e pregando todo domingo. Começar em Éfeso e ir até Laodiceia. No domingo seguinte de Laodiceia, começar em Éfeso de novo, né? Aí a gente poderia ver alguma transformação, alguma mudança no comportamento das igrejas. Muito bem, temos chegado ao final aqui dessas duas igrejas. Nós ainda temos 3 igrejas. Eu quero ver se na semana que vem a gente consegue terminar as igrejas, essas 3 igrejas, para que a gente possa passar para as coisas que hão de vir, né? no texto, no texto de Apocalipse. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor esteja abundantemente sobre cada um dos irmãos e das suas famílias respectivas.